Nós temos uma ameaça externa, o mundo, temos uma segunda ameaça externa, o diabo, mas há uma terceira ameaça que diz, ameaça da carne. E não deixes cair em tentação. Veja, a princípio, a palavra aqui empregada por tentação, ela não é uma palavra que tem conotação moral. Ela pode ser alguma coisa que não tem nada de imoral, não pode ter o objetivo de derrubar você. E nós vivemos experiências assim. Em Jó, capítulo 23, Jó diz, mas ele conhece o caminho por onde ando, se me puser à prova, aparecerei como ouro. É possível ser colocado por Deus numa situação em que é dura suficientemente para a pessoa ser depurada ali naquela experiência. Quando o escritor de Hebreus fala sobre Abraão, diz, pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, Deus queria sujeitar Abraão a uma prova para que ele revelasse o que estava no seu coração, o que era prioridade, o que era valor, o que ele queria efetivamente fazer, obedecer a Deus ou satisfazer os caprichos e desejos até legítimos do seu coração. Ele foi posto à prova. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, ele diz, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me afrontar. É possível. Nós sermos colocados por Deus em situações críticas, pesarosas, difíceis, duras, porque Deus quer trabalhar com quem nós somos e o que Ele quer fazer em nós. Entretanto, o que eu quero considerar com vocês nesse ponto, não é tanto essa provação que nós podemos passar e passamos das circunstâncias que nos dificultam. Eu quero focalizar com vocês as dificuldades que nós temos dentro de nós. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, ele diz, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Nós podemos ser tentados e somos tentados. Agora veja, Deus diz o seguinte, nós não seremos tentados além do que nós possamos suportar. Nós vamos ser tentados sim, mas Deus está dizendo, junto com a provação ou tentação pela qual nós passamos, Deus já provisionou um escape. Uma tentação, uma armadilha, uma pressão, não são suficientes. E nem nos legitimam poder dizer, eu caí por causa do diabo. Eu caí por causa do mundo. A rigor, toda tentação vai encontrar alguém que se opõe ou um cúmplice dentro de você. Quando Tiago escreveu sua carta, cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Essa linguagem é uma linguagem tipicamente de pesca. Existe uma isca atrativa, e quando a pessoa se vê atraída por ela e vai na sua direção, é fisgado, é arrastado. Agora o que ele diz aqui é o que? Cada um é tentado pela própria cobiça. Quantos de vocês estão lidando com enfermidades? Com tratamentos? Quantos de vocês têm sido tentados a ficar murmurando, a reclamando, a desanimar? De onde vem isso? Vem de dentro de você. Quantos de nós temos enfrentado a realidade que o nosso coração,
ele deseja coisas pecaminosas. O Senhor Jesus diz: vocês devem orar, não nos deixe cair em tentação. Ele continua aqui em Tiago capítulo 1, diz: então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Quando ele se consuma, é porque houve um processo anterior que aconteceu dentro da sua alma, do seu coração. Certa ocasião, a casa de um conhecido foi assaltada e a casa se caracterizava por um sistema de segurança excelente. Mas os ladrões entraram e levaram as coisas, a polícia foi chamada. E olhando para o sistema de segurança daquela casa, a polícia disse o seguinte: só tem uma maneira de se entrar nessa casa, tendo um cúmplice dentro da casa. E de fato, a empregada era cúmplice dos assaltantes. E eles dizem: quando existe um cúmplice dentro da casa, não tem como evitar o assalto. Dentro de você e dentro de mim mesmo tem um cúmplice do mundo e do diabo. E você pode deixar ele agir. Você pode chegar para Deus e dizer: não me deixa cair em tentação. Eu quero fazer o mal. Eu não quero fazer o bem. Não me deixa cair em tentação.